Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, irmãos, quinta-feira, 4 de maio, o assunto de hoje é o ano de 1844. Eu acredito que no decorrer dessa semana, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós analisamos, deu para chegar com mais tranquilidade a esse ano de 1844, iniciado no ano 457 a.C., com o início das 2.300 tardes e manhãs. De forma bem rápida, eu vou fazer aqui um resumo para vocês do que nós falamos nessa semana. O texto sagrado de Daniel 8,14 fala que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós já vemos que esses 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, que começou com o decreto de Artaxerxes no ano 457 a.C. Dessa profecia, então o anjo diz que 70 semanas são cortadas, ou seja, são separadas, de acordo com algumas traduções, determinadas para o povo de Israel, para o povo judeu. Então, essas 70 semanas de anos são 490 anos. 70 vezes 7, 490. E esses 490 anos iniciou-se também no período de Artaxerxes, onde, na verdade, foi o início da profecia maior das 2.300 tardes e manhãs. Dela foi tirada 490 anos para com que fosse decretado especificamente para o povo judeu, e o povo teve ali, vamos dizer que um tempo de graça, para com que pudesse chegar a ser tomar consciência de sua condição da qual se encontrava, se arrepender e se voltar para o verdadeiro Messias, da qual era profetizado ali nas 2.300 tardes e manhãs. Porém, isso infelizmente não aconteceu. E ele se finaliza no ano 34 da nossa era, com o apedrejamento de Estevão. Estevão foi o último judeu a pregar, até então, dentro dessa profecia, para um povo que estava resistindo à voz do Espírito Santo. E eles chegam a dizer, né, vós resistis sempre ao Espírito Santo, no capítulo 7, ali, do livro de Atos. Então, quando a gente chega ao ano 34 da nossa era, lembrando que os 490 anos das 2.300 tardes e manhãs foram subtraídos pelos 490. Então, 2.300 menos 490 dá 1.810. 1.810 agora, somando com o ano 34 da nossa era, que finaliza os 490 anos, chegamos a 1844. E o autor aqui faz a mesma explicação que eu falei para vocês, quando ele chega a dizer assim, ó, os primeiros 490 anos se aplicam ao primeiro advento do Messias e terminaram em um ano 34 depois de Cristo. Ao subtrairmos 490 dos 2.300, chegamos a 1810. Mas embaixo, irmãos, tem uma pergunta do Levítico 16:16. No capítulo 16 de Levítico está falando sobre o dia da expiação. E aqui ele diz, a pergunta nos fala o seguinte: qual foi a razão para a purificação do santuário e o que isso nos ensina sobre o Evangelho? Lembrando que o juízo e o Evangelho, eles estão juntos, ou seja, as boas novas tem a ver com o juízo da qual aqui é mencionado. Então, assim, que novas isso nos traz? Se eu, irmãos, afligir meu coração, se eu reconhecer que e terei um acerto de contas, por isso que a mensagem dos 3 anjos fala assim, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, assim, o temor e a glória é um motivo de satisfação, de alegria, ou seja, vou temer a Deus reverentemente, respeitá-lo e lhe dar glória, porque chegou o juízo, o acerto de contas. E agora, graças ao que ele fez, eu poderei agora ser absolvido. Porém, isso tem um custo. Eu tenho que fazer 3 coisas, pelo menos: arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados e abandoná-los. Aqui, quando o povo era convocado para esse dia da expiação, festa essa mais solene de todas as festas judaicas, era um período onde havia aqui uma aflição de alma, um reconhecimento da culpa, humilhação. E eu aqui citei alguns pontos, olha. Eu botei afligir as suas almas, se humilharem, fazerem exame de coração, a fim de buscar verdadeiro arrependimento e confessando o pecado, com o sentido de abandonar o pecado, de acordo com o que está em Provérbios 28, verso 13. Mas deixa-me ler para vocês aqui um texto do livro Grande Conflito, aqui na página 484. Deixa
Deixa eu ver se é esse mesmo. É isso mesmo. Ó, 484 do livro Grande Conflito diz assim: Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, pensara frustrar o plano divino na criação do homem. Mas Cristo pede agora que esse plano seja levado a efeito, como se o homem nunca houvesse caído. Pede para seu povo não somente perdão e justificação, amplos e completos, mas participação de sua glória sobre o seu trono e assentado sobre o seu trono. Então, assim, o que Deus pede aqui é que haja uma aceitação do povo de Deus ao reconhecerem quem na verdade ele é. Mas o ponto que eu queria ler, precisamente falando, é aqui, ó, na página 486, o título é O Grande Juízo Investigativo. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Deixa eu falar alguma coisa para vocês. Assim como naquela época, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e ali fazia o que é chamado de purificação do santuário, assim também nos livros do céu. Nos livros do céu, irmãos, está registrado todo o nosso pecado, toda a nossa intenção, toda a nossa intuição, todos os nossos desejos. E ela chega a descrever aqui, ainda sobre isso, um ponto que eu queria recitar para vocês. Queria ler para vocês. Aqui, ó. A obra, presta atenção, 482 do livro O Grande Conflito, com o título O Grande Juízo de Investigação. Diz assim, ó. A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos, com terrível exatidão, toda má obra, toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto. Juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com os seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. Ao abrirem seus livros de registro de juízo, é passado em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém, e aí vem o texto de Provérbios 28:13, presta atenção. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros do registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagados do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que continuar pecando contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Olha só. Por que a necessidade de um exame de coração, de uma aflição de alma? Para com que a gente reconheça, irmãos, que a nossa vida só pode ser absolvida através do que o Espírito Santo nos faz reconhecer do que Cristo realizou. Infelizmente, muitos, lamentavelmente, preferem viver no pecado em uma condição de que, pelo fato de ninguém tomar conhecimento, isso, na verdade, vai lhe deixar isento de alguma situação. 1844 foi o ano que começou o juízo de investigação. O capítulo aqui é o grande juízo de investigação. Nesse período agora, todos os animais que eram mortos até esse período, quando eu falo até esse período, é até o período que Cristo morreu, agora deixou de ter importância. E hoje, cada pecado que nós fazemos, cada pecado cometido, deve ser reconhecido diante de Cristo através do que ele fez e suplicado perdão, buscando o verdadeiro arrependimento que o Espírito Santo nos faz tomar consciência. Portanto, diante disso, façamos um exame de coração, nos humilhemos diante de Deus, a fim de encontrarmos graça e misericórdia em tempo oportuno. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo juízo de investigação e nos ajuda a reconhecer nossos pecados e buscar em Ti a verdadeira purificação através do sangue de Cristo, que nos perdoa todos os dias.
O perdão, Senhor, ele é imediato, mas a purificação é um processo de uma submissão nossa para contigo. Nos dá a tua bênção, o teu perdão, livra-nos do poder do mal e dá-nos, Senhor, forças para vencer os nossos pecados. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Um bom final de semana, um ótimo dia de quinta-feira e que a palavra de Cristo seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus abençoe você.